São os fatores de risco para a doença de Alzheimer? Quais são os fatores que favorecem o indivíduo a adquirir a doença de Alzheimer no futuro? Bom, a doença de Alzheimer ela foi descrita no início do século passado pelo médico austríaco Dr. Alois Alzheimer, numa paciente chamada Auguste Deter, que tinha apenas 50 anos de idade, 50, e já apresentava um quadro demencial avançado. Todavia, o principal fator de risco para a doença de Alzheimer é o envelhecimento. Existem casos de doença de Alzheimer com 30 e poucos anos, existem casos de doença de Alzheimer em indivíduos com 40 e poucos anos, vamos falar sobre esses casos daqui a pouco, mas o principal fator de risco continua sendo a idade. Dados americanos mostram que mais ou menos 15% dos pacientes em torno dos 65 anos terão a doença de Alzheimer em alguma fase, pode ser numa fase muito inicial ou numa fase mais tardia. Quando chega aos 80 anos, isso já passa para 20% ou 30% em algumas séries, em alguns estudos. Quando chega a 90 anos, a cada 2 americanos, um terá Alzheimer, aos 90 anos de idade, em alguma fase do seu desenvolvimento, em alguma fase do desenvolvimento da doença. Tá? Então a idade é o principal fator de risco. Né? Depois vem o gênero. A doença de Alzheimer é mais comum em mulheres do que em homens. Vários estudos apontam para isso. A doença de Alzheimer é mais comum em mulheres do que em homens. E esses fatores de risco não conseguimos mudar. Depois, nível educacional. A doença de Alzheimer é mais comum e ela caminha mais rapidamente. A expectativa de vida de um paciente com doença de Alzheimer varia entre 5 e 15 anos, a partir do momento do diagnóstico. A partir do momento que você foi diagnosticado com Alzheimer, você viverá de 5 a 15 anos, variando. E ela é mais lenta, ela caminha mais lentamente quanto maior a sua capacidade intelectual. Se você for bilíngue, trilíngue, poliglota, tiver faculdades, múltiplas faculdades, está sempre lendo, está sempre em contato com livros, procurando aprender cada vez mais, será mais difícil você adquirir Alzheimer, e se adquirir, ela vai caminhar bem mais lentamente do que numa pessoa com nível cultural, nível educacional baixo, ou numa pessoa semiletrada. Outros fatores de risco. Traumatismo crânioencefálico. Já foi mostrado que traumatismos crânioencefálicos em homens, e principalmente traumatismos com perda de consciência, com desmaio, o indivíduo desfaleceu no momento do trauma, é um fator de risco para a aquisição, para o desenvolvimento da doença de Alzheimer mais tarde. Eu não estou falando de demência pugilística, isso é outra coisa. Demência pugilística é outra doença causada por traumas repetidos na cabeça. Estou falando de um trauma único de forte intensidade, e esse trauma em homens, e trauma que faz com que você perca a consciência, desmaie, se constitui um fator de risco para você ter Alzheimer décadas depois. Décadas depois. Ainda não se sabe exatamente por quê. Bem, e o fator genético? Esse realmente não há como manipularmos no momento, mas genes relacionados a várias proteínas diferentes, principalmente a proteína beta-amiloide e as proteínas que metabolizam a proteína beta-amiloide, o peptídeo beta-amiloide, o polimorfismo para esses genes, ou seja, o número de cópias desses genes defeituosos, podem fazer com que você tenha Alzheimer até mais cedo, mais precocemente. Esse é o Alzheimer familiar, que nós chamamos. Porque a maioria dos casos de doença de Alzheimer são casos esporádicos. São casos que ocorrem realmente devido a outros fatores e que a genética não tem um peso tão grande assim. Mas nesses casos em que a genética tem um peso muito forte, você tem um polimorfismo muito grande para genes que são pró-Alzheimer, provavelmente você terá um Alzheimer muito rápido, que levará à morte muito rapidamente e que se iniciará muito precocemente, na quarta ou quinta década, ou seja, aos 30 e poucos anos ou aos 40 e poucos anos.
Fora isso, hipertensão arterial é um fator de risco, sedentarismo é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então, se fizermos exercícios, sejam eles exercícios cardio, né, aeróbicos, ou exercícios de musculação, estamos protegidos, mais protegidos contra a doença de Alzheimer. Hipertensão arterial tem que ser controlada, porque também é um fator de risco para a doença de Alzheimer. E o colesterol. E o colesterol alto também é um fator de risco. Tá? Então, esses são os fatores. Alguns são evitáveis e outros não são evitáveis. Mas o importante é que nós consigamos, né, trabalhar os fatores evitáveis e consigamos envelhecer com qualidade, né? Porque envelhecer é bom desde que com qualidade. Né? Como dizia o ator, comediante, cantor francês Maurice Chevalier, envelhecer não é tão ruim se você considerar a alternativa, né? Que é morrer jovem. Mas envelhecer é bom sim, mas com qualidade, sem Alzheimer. Sem Alzheimer. Obrigado e até o próximo vídeo.